momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Meu Pai amado e querido, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença. Eu te louvo e agradeço por esta oportunidade que o Senhor sempre nos dá. Todas as vezes que o invocamos no Teu nome, então os céus se abrem e nós podemos comunicar contigo. E podemos também receber a resposta. Eu sei que a minha voz se faz a voz de tantas outras pessoas que nos ouvem e oram conosco e que esboçam a fé nas tuas promessas e vêm te pedir, suplicar um auxílio, vem te pedir e suplicar um conforto, ou vem te pedir e suplicar uma solução. Porque enquanto uns estão buscando conforto, consolo, outros estão buscando solução. O Senhor é Deus de solução. O Senhor é Deus de poder. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O que o Senhor fez no passado, o Senhor faz no presente, porque o Senhor não mudou a maneira de ser. Nós mudamos com o tempo, nós mudamos o nosso jeito de ser. Mas o Senhor não. O Senhor é o mesmo. O Senhor sempre está pronto para atender o clamor dos que te invocam. Sempre. Ó meu Pai, eu não sei o que se passa na vida dessa criatura que me ouve, mas seja lá qual for a sua dor, a sua necessidade, a sua aflição, angústia, seja lá qual for o seu problema, seja de ordem material, econômico, seja de ordem físico, saúde, seja de ordem sentimental, familiar, matrimonial, qualquer que seja o problema, meu Pai, o Senhor é Deus, é o Todo-Poderoso. Então estende a tua mão para tocar nessa criatura e fazer possível o que até então tem sido impossível. Há pessoas que me ouvem, meu Pai, doentes, enfermas, e que não tem ninguém por elas. Não tem saúde pública para atendê-la. Não tem médico, não tem remédio, não tem ninguém. Se foi abandonada até pelos filhos, imagine pela sociedade. Então eu te peço, por essa criatura que me ouve, que está confinada a um leito de hospital ou um leito de dor em casa, jogado
não se poderia dizer nem cama, mas numa maca, digamos assim, esperando a morte. Agora mesmo, neste instante, esse espírito de enfermidade, esse espírito de tormento, de doença, esse espírito do inferno que está atuando nesse corpo seja banido, seja arrancado, seja essa criatura livre desse espírito de enfermidade, seja livre dessa enfermidade, dessa doença, seja livre dessa maldição, seja livre da bruxaria, feitiçaria ou magia que por acaso tenha sido feito para ela. Em o nome do Senhor Jesus, seja livre quem quer que me ouve e que crê neste momento, nesta oração, em nome do Senhor Jesus. E quem crê diga amém e graças a Deus. Depois de tantas lutas, dores e sofrimento, diante de tantos fracassos, lutando contra o tempo, cercado por todos os lados, sem ter um rumo certo. Já não há motivos para sorrir, só tem havido pranto. Senhor, meu Deus, meu Pai, ouça agora minha oração. Responda, meu Pai, só tu podes compreender-me. Já bati em muitas portas e a resposta não me veio. E agora clamo a ti, pois tu és verdadeiro. A vida está sem sentido, não compreendo mais nada. Senhor, vem ajudar-me nesta longa caminhada. Ó Deus, quanto eu preciso de uma resposta sua. Inclina os seus ouvidos e responda-me agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, ouça agora minha oração. Responda, meu Pai, só tu podes compreender-me. Ó Deus, quanto eu sofri, tentando achar um rumo certo. Busquei tão longe aquele que esteve sempre tão perto. Agora estou feliz, pois enxugaste o meu pranto. Senhor, recebo de ti forças e me levanto. Meu Deus, sinto um alívio dentro da minha alma.
Tenho certeza que agora muda toda a minha história. Vinde a mim todos os cansados, que eu vos aliviarei. Assim diz tua palavra, Senhor e grande Rei. Senhor, meu Deus, meu Pai, ouça agora minha oração. Responda, meu Pai, só tu podes compreender-me, Meu nome é Arminda Maria Sobrinho, tenho 54 anos, sou empresária, mas nem sempre foi assim. Nasci de uma família humilde, uma família que sempre todos trabalharam juntos para a sobrevivência. Desde criança fui educada e ensinada a trabalhar e foi crescendo, o tempo foi passando e as coisas foram apertando sempre. E me casei, tive 3 filhos e todos, tiveram uma infância também, como eu tive a minha, uma infância de sobrevivência. Não foi uma infância boa de nenhum dos 3. Eu tive 3, um chegou a falecer porque adoeceu, aí acabou o casamento também, as dificuldades começaram a dobrar, as brigas, as confusões, e com a ausência do filho que faleceu, acabei ficando também sem o casamento, sem o filho e sem o casamento. E aí fui trabalhar para ter como cuidar dos 2 filhos. E ensinei para eles também aquilo que eu já tinha aprendido na minha infância, que era a lei da sobrevivência. E já não tinha muita coisa e as pessoas tinham até dó, levava até cesta básica, cheguei a ganhar a cesta básica da própria escola que meu filho mais velho estudava, cheguei a ganhar a cesta básica de lá por vários meses. Tinha dia que eu não tinha dinheiro para comprar o pão, que é coisa básica que a criança pede, misturava água no leite, porque comprava o leite para o mês todo e às vezes o leite não dava, porque fazia um biscoito, fazia alguma coisa, aí punha mamadeira para ele, eu inteirava o leite com água. E os meninos também tinham uma cama para todos eles. E eu dormia lá junto com eles também. E tinha um colchão que a gente dormia junto lá. E eles não tinham nem água, a gente não tinha. A gente pegava água emprestada, porque também não tinha como fazer uma cisterna. Lá não tinha água de rua. Porque a gente que é adulto, a gente ainda sabe superar um pouco, né? Por mais difícil que seja, a gente ainda tem um preparo para superar, mas a criança não entende. Eu já estava cansada daquilo, eu já queria uma vida diferente. E estava deitada assistindo televisão, tinha feito uma cirurgia, estava vendo os programas que estavam passando na televisão, me deparei com um programa da Igreja Universal. E nesse momento eu deparei com um testemunho que parecia um pouco com aquilo que eu já tinha vivido e estava vivendo ainda. E aquele desespero de ter que começar tudo de novo, porque era eu e eles. Eles contavam comigo, então eu não podia voltar para casa frustrada e contar isso para eles, eu tinha que achar saída. Então eu fui na Igreja Universal, eu quis ver se aquilo que estava acontecendo com aquelas pessoas e com aquele testemunho que parecia que estava vivendo a minha vida ali dentro, eu quis ver se tinha aquela saída também para mim. E fui em busca dessa resposta. E quando eu cheguei na Igreja Universal, que eu vi aquela palavra que veio do altar, eu sabia que ela era para mim e eu precisava mudar, porque já bastava eu já tinha tomado uma decisão e a palavra que eu ouvi, eu coloquei ela em prática com obediência, com perseverança e tudo que eu aprendi no altar eu passei a fazer. E eu aprendi que eu deveria fazer uma aliança com Deus e dessa aliança eu sabia que tudo que não tinha acontecido até aquele momento eu tinha que perseverar para acontecer.
E foi isso que eu fiz, eu continuei seguindo em frente, todas as reuniões eu estava lá presente. A palavra que eu ouvi e recebi do altar me despertou uma revolta que me deu de saber que aquela vida que eu estava levando, eu não era obrigada a aceitar ela. E se eu estava vivendo aquela vida, eu poderia ter uma outra. Foi essa palavra que eu recebi no altar, que eu podia ter uma outra vida, e uma vida com abundância, não uma vida de escassez, uma vida de miséria igual eu tinha vivido. Estava vivendo, então eu vi que tinha uma saída, e essa foi a palavra que eu recebi do altar e que me despertou para uma nova vida. Através dessa obediência, eu comecei a conquistar, eu comecei com a minha mudança interior, mas Deus foi me mudando também na minha vida financeira e eu comecei a conquistar coisas que eu jamais imaginei. Nunca nem pedi coisas sobrenaturais. Maravilhas têm acontecido na minha vida. Hoje eu sou uma empresária de sucesso, eu tenho 8 empresas em ramos diferentes, hotel fazenda, pousada, transportadora, fábrica de batata palha e batata chips, clínica médica e estética. Hoje tem coberturas alugadas, salas comerciais também alugadas, apartamento alugado, casa alugada, tem carro, tem moto, tem trator, retroescavadeira, tem sítio, tem fazenda. Hoje está tudo mudado, hoje a vida é outra. Tem carro importado, os filhos também, cada um tem a sua casa, cada um tem seu carro. Eu também me casei depois de passar por tudo aquilo, né, por todas as etapas difíceis da vida. Deus também me deu um casamento. A gente vive muito tempo juntos. A gente tem o prazer de chegar em casa às 4h30 da tarde, jantar e deitarmos para conversarmos. Não poderia ser melhor a gente viver essa mesma fé, estar na mesma igreja e conhecer a cada dia mais esse Deus maravilhoso que a gente serve. Eu sou muito bem casada, sou feliz, sou realizada em todas as partes da minha vida. E acima de tudo isso, né, das conquistas, de tudo que me aconteceu de bom e tem acontecido, o melhor de tudo é o Espírito Santo, porque esse é o que me dá direção, esse é o que me dá o equilíbrio que eu não tinha no passado. A fidelidade na palavra recebida me proporcionou tudo isso que aconteceu de bom e tem acontecido na minha vida. Mas o maior de tudo isso é o Espírito Santo. Pois é, a dona Arminda e o seu marido conquistaram do altar uma outra vida. Aprenderam a usar a fé, tiveram coragem para agir a fé, porque o processo da fé não é difícil, é simples, mas se torna complicado porque as pessoas, muitas das vezes, elas complicam. Veja só, Deus, na pessoa do Espírito Santo, empresta a fé. Então nós recebemos a fé emprestada do Espírito Santo. Aí, o que acontece? Quando a fé cai dentro de nós, imediatamente nós temos coragem, assumimos uma coragem. Agora, nós temos coragem, mas nem sempre essa coragem é colocada em prática. Não é colocada em prática quando a pessoa fica observando as circunstâncias. Se a pessoa tomar atitude pela fé, pela aquela direção, pela aquela intuição, você sabe que a fé é uma intuição? A fé é uma intuição pessoal. Você tem aquele tino de tomar uma atitude e pronto, você vai em frente. Mas, se por acaso você começar a olhar as circunstâncias, você não vai suportar, você vai afundar. É a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Quando Jesus apareceu no mar andando sobre as águas, Pedro gritou: "Quem és tu?" Porque estava com medo de ser uma assombração, um fantasma. E aí Jesus disse: "Não temas, que sou eu." Então Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo." E Jesus disse: "Então venha." Na mesma hora, Pedro teve fé, aquele ímpeto para tomar a decisão
e se lançar nas águas. E começou a andar sobre as águas. Só que ele começou também a observar as circunstâncias. Começou a olhar, poxa, mas como pode um homem andar sobre as águas e as ondas batendo na sua cintura? Quando ele começou a observar as circunstâncias, ele então duvidou e começou a afundar. É assim que acontece com muita gente. Muita gente crê no poder de Deus, mas quando vê esse poder magnífico manifestando, começa a observar as circunstâncias. E aí é lógico que vai afundar, porque nas circunstâncias ninguém vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, a pessoa da fé, pessoa de fé, não pode ficar olhando para este mundo, não pode ficar atento às coisas desse mundo, porque senão vai afundar. Então, a fé é emprestada pelo Espírito Santo e a pessoa então tem aquele tino, aquela intuição, aquela força de tomar atitude. Mas ela não pode olhar para trás, ela não pode olhar para o lado, ela tem que ir em frente, porque a fé remete a pessoa para frente. Esse é o segredo da fé. E você que está me ouvindo neste momento, que quiser tirar água da rocha, digamos assim, melhor, tirar mel da rocha ou leite da rocha, você tem que tomar uma atitude que o Espírito Santo te dá, porque é Ele quem opera em você, tanto o querer como o efetuar, segundo a vontade dele. E isso está escrito. Deus é quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, quando ele opera essa revolta contra a miséria, contra a doença, contra isso, contra aquilo, a revolta contra o que é mal, o que é do diabo, então você pode contar com a ajuda dele para vencer esse mal por conta da fé que ele lhe dá. Ele te dá a fé, que é a coragem para você tomar atitude. Agora, você tem que tomar atitude. Vamos ouvir mais testemunhos. Meu nome é Jéssica, eu vim de uma igreja tradicional, onde íamos à igreja todos os domingos. Lá era ensinado a palavra de Deus, porém não praticávamos. Durante anos eu carreguei essa tradição religiosa, né? Eu tinha várias Bíblias em casa, mas não praticava o que estava escrito nela. Na realidade eu abria quando estava na igreja e quando eu lembrava de levar. Eu não era dizimista, eu tinha muita raiva, rancor, e com isso eu fui desenvolvendo durante a minha adolescência depressão. Eu odiava mais a minha mãe mesmo, eu não conseguia me entender com ela de jeito nenhum, e isso foi desencadeando vários problemas. Então às vezes eu pegava a faca, eu ficava olhando para o pulso e pensando em cortar meus próprios pulsos, mas eu falava, se eu fizer isso eu vou pro inferno, então é melhor eu viver esse inferno que eu estou vivendo aqui, que eu tenho mais uma chance, do que eu tentar realmente suicídio, eu conseguir ir pro inferno. Foi aí que eu cheguei na Igreja Universal, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi a palavra de Deus, parece que a ficha caiu. Eu percebi que não era uma religião, eu percebi que era diferente, era Deus ali falando. Eles estavam falando sobre Deus, não estava pregando uma doutrina. E meditando na palavra de Deus, eu fui vendo que existiam várias promessas pra gente. E eu comecei a colocar em prática. Então lá estava falando que eu deveria ser dizimista, eu virei dizimista. E coloquei em prática, eu coloquei em prova Deus. Falei, olha Deus, tá bom, eu sou dizimista, mas eu quero aquele emprego. E aconteceu. Eu vi que ali me prometia uma vida amorosa, abençoada. E eu falei, então eu quero um homem de Deus assim. Eu coloquei direitinho como eu queria meu esposo. E hoje é quem eu tenho. Então em tudo, na saúde, eu não aceito ficar doente. Eu não aceito ficar doente porque a Bíblia diz que sobre si Jesus levou todas as enfermidades, então eu não aceito ter uma doença no meu corpo, e não tenho. Então tem se cumprido a palavra de Deus na minha vida, porque eu medito nela e tenho colocado em prova. Ouvi sobre o Espírito Santo e busquei o Espírito Santo. Tudo que eu fazia de errado, eu deixei para trás e falei que eu queria ter aquela vida. E a principal promessa se cumpriu. Hoje eu sou selada com o Espírito Santo. E
tudo que se reflete na minha vida e o que eu consigo administrar é graças ao Espírito Santo que habita em mim. Então a sabedoria que hoje eu tenho para lidar no meu trabalho, para lidar com meu marido, para lidar com a minha família, para perdoar, para saber perdoar, é por conta do Espírito Santo. Pois é, você verifica que essa jovem, ela frequentava uma igreja tradicional que pregava a palavra de Deus, que ensinava a palavra de Deus. Mas a vida dela estava um inferno, ao ponto de pensar no suicídio. Ora, então o que adiantou a pregação do Evangelho? O que adiantou o conhecimento do Evangelho? Nada. Não adiantou por quê? Porque se ensinava apenas a teoria, não se ensinava a prática. A palavra de Deus, se não for colocada em prática, não tem valor. Não tem valor. Não adianta você conhecer a palavra de Deus se você não a pratica, não a obedece. Então, quando ela veio na Igreja Universal do Reino de Deus, ela aprendeu a colocar em prática aquilo que ela já sabia há muito tempo. E quando ela começou a praticar, começou a conquistar a prosperidade, o casamento, saúde, em todos os aspectos. E é isso que tem que acontecer. A proposta do altar é essa: transformação total de vida, corpo, alma e espírito, em todos os aspectos. Você que deseja uma vida diferente dessa que você tem vivido, você quer uma nova vida na realidade, você quer viver uma outra vida. Essa vida que você tem, você não quer. Você quer uma vida diferente. Então, a proposta do altar é essa, é tudo por tudo. Você coloca toda a sua vida no altar, na prática, e o altar se sustenta com uma nova vida. Vamos ouvir mais testemunhos. Meu nome é Adriele. Eu vivi em uma casa meio que dividida, né, numa casa religiosa. Minha irmã ia para a igreja católica, minha mãe e meu pai ia para a igreja evangélica. E a pensar que dentro da minha casa tinha uma Bíblia aberta, mas essa Bíblia não mudava a minha vida. Ficava um monte de salmo na porta da minha casa, Salmo 23 lá. E a mãe sempre falava que com a Bíblia aberta, a nossa vida ia mudar. E eu ficava olhando para aquela Bíblia, assim, meu Deus, será que minha vida vai mudar? Com tanta briga dentro da minha casa, tanto xingamento, miséria dentro da minha casa, a ponto de passar fome. Então eu fui uma pessoa muito perturbada. Tinha pensamento de morte, já tentei me matar várias vezes dentro da minha própria casa, com uma faca na mão. Eu não tinha felicidade na minha vida amorosa. Tentava com um, não dava certo. Tentava com outro, não dava certo. Tinha vício de cigarro, de bebida. Então, para eu não ver mudança na minha vida, então eu me afundava nisso. Nos vícios mesmo. Me envolvia com maus amizades pesadas. Foi aí que eu cheguei na Igreja Universal, através de um convite de uma pessoa. E quando eu cheguei lá, ouvi uma palavra que eu nunca tinha ouvido em qualquer outra igreja que eu já fui. Então aquela palavra que foi dada foi a palavra que me libertou. Foi a palavra que me ensinou a ter uma vida de mudança, de transformação. Através da palavra, me ensinaram a ser dizimista fiel. Foi aí que eu comecei a me tornar dizimista fiel. A tirar tudo aquilo que passava nas minhas mãos, tirar o primeiro. E foi aí que houve mudança através da minha fidelidade. Hoje eu trabalho, tenho um trabalho abençoado. Então houve várias outras mudanças, como na minha família, na minha vida espiritual, na minha saúde. Em cada área da minha vida houve uma mudança quando eu me tornei dizimista fiel. Aquela vontade de estar envolvida com mais amizades, não tinha mais através da palavra. O pensamento de morte, através da palavra, me libertou, não ouço mais, não pretendo me matar mais. A briga que tinha dentro da minha casa, o sofrimento que tinha dentro da minha própria casa, acabou através de uma obediência. A palavra de Deus se cumpriu na minha vida. Então hoje eu tenho uma vida financeira abençoada, uma família estruturada. Eu tenho uma vida espiritual completa por ter recebido o Espírito Santo, ter um encontro com Deus. Então, através de tudo isso, da obediência na palavra, houve a mudança completa.
Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias. Os dias em que o povo de Israel apresentava os primeiros frutos de sua colheita a Deus eram dias de grande festa. Pois o povo sabia que aquela colheita viera das mãos do Senhor dos céus e da terra, das mãos do Altíssimo. Nesse dia havia de Deus grande gratidão, pois não só havia dado, mas também preservado para uso deles os frutos agradáveis da terra, para que o povo desfrutasse do melhor. E foi no dia das primícias que houve o derramamento do Espírito Santo, quando milhares que ali estavam se tornaram verdadeiras primícias. Em comemoração ao 40º aniversário da Igreja Universal do Reino de Deus, a partir deste domingo, vamos iniciar a Semana da Santa Convocação. Para aqueles que têm o Senhor Jesus como primeiro em sua vida, primeiro do que tudo e todos. E por isso, com toda a disposição que há em suas almas, obedecem a sua palavra que diz: honra ao Senhor com seus bens e as primícias de toda a sua renda. Semana da Santa Convocação para os que são fiéis a Deus. A partir deste domingo, dia 2, até domingo, dia 9. Na oportunidade, vamos celebrar a festa das primícias, participando da Santa Ceia, porque o Senhor Deus semeia abundantemente em nós e Ele espera ter uma colheita correspondente em nossa vida. Às 6, 18 e especialmente às 9h30, no Templo de Salomão, ou em uma universal. Pois é, preste atenção. Nós vamos ter essa santa convocação, consagração dos dizimistas com Santa Ceia, às 6 horas da manhã, jejum aqui no templo, depois às 9h30 da manhã e às 18 horas, ao cair da tarde. Então, em todos os 3 horários, estaremos consagrando dizimistas e participando da Santa Ceia do Senhor. E outra coisa que eu queria falar para você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Por exemplo, você viu o testemunho da moça? Ela disse assim: eu tinha a Bíblia aberta no Salmo 23. E eu olhava para a Bíblia, porque disseram: olha, deixa a Bíblia aberta no Salmo 23, que você vai ser abençoada. E não aconteceu isso. Não aconteceu, porque o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, esse salmo é extraordinariamente poderoso. Só que é preciso que o pastor seja o Senhor, é preciso que a pessoa assuma a posição, a postura de serva ou de ovelha desse pastor. E se o pastor não é o nosso pastor, então como é que ele vai levar a gente no pasto verdejante? Como é que nós vamos chegar no pasto verdejante? Não tem. Se a ovelha não obedece à voz do pastor, como é que ela vai chegar no pasto verdejante? Não tem como. Eu queria que você soubesse que já está à disposição de todas as pessoas a Bíblia da Igreja Universal do Reino de Deus, ACF, a Bíblia Trinitariana, Bíblia que tem a sua correção, a sua tradução, todo o seu trabalho fiel, mais fiel aos originais. Inclusive tem anotações minhas pessoais, tem estudo bíblico nessa Bíblia. Ela está à disposição de todas as pessoas que quiserem, interessadas em algumas das igrejas universal do Reino de Deus. Ela está chegando aos poucos, porque ela é importada. Então, não tem todas as igrejas, mas vai chegar nas igrejas à disposição para todas as pessoas obterem essa Bíblia com as anotações da minha fé. Você está convidado a participar ou a adquirir essa Bíblia de estudo com as minhas anotações de fé nessa Bíblia, tá bom? Nós vamos estar
colocando à disposição. Aqui no templo já tem a Bíblia, essa Bíblia já tem no templo, lá no Templo Maior, no Rio de Janeiro também já tem, alguns lugares já chegou, mas vai chegar em todas as igrejas universal do Reino de Deus. A palavra de Deus é o tesouro mais precioso que uma pessoa pode encontrar. É através da prática e da obediência de seus ensinamentos que podemos entender os seus segredos e extrair o cumprimento das suas promessas. E ao longo de 40 anos, a Universal tem fundamentado seu trabalho evangelístico somente e apenas nesse tesouro, a Palavra de Deus. E para comemorar o 40º ano da Universal, chega até você algo único e especial. A Bíblia comemorativa dos 40 anos da Universal, com as anotações e inspirações de fé que Deus tem dado ao Bispo Macedo. Mensagens marcantes que ajudaram o Bispo Macedo e o desenvolvimento do trabalho da Universal. Adquira a sua pelo arcacenter.com.br ou em uma Universal. Cheguei aqui em meio à dor, erguei o teu altar com lágrimas, Senhor, debaixo de chuva, no frio e no calor. Foi assim que eu cheguei em tua presença. Nas madrugadas, de noite ou de manhã, vencia o meu cansaço, buscando forças no Senhor. Venci o medo, derrotei as minhas dúvidas, e a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas. Deus, eu quero força. Responde agora minha oração. Deus, eu quero força. Deus, eu quero pão. Vem e me sustenta. Responde agora minha oração. Nas madrugadas, de noite ou de manhã, vencia o meu cansaço, buscando forças no Senhor. Venci o medo, derrotei as minhas dúvidas, e a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas. E a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas. Responde agora minha oração.
tenho 29 anos, cheguei na igreja com 17 anos, era uma adolescente frustrada, vazia, depressiva, e foi ali que eu fui ouvindo, indo nas reuniões, né, conhecendo mais sobre como chegar mais próximo de Deus. E ali foi quando eu aprendi que para eu chegar mais próximo de Deus também, eu tinha que ter uma reverência, tinha que ter um temor. E foi quando eu me tornei dizimista, né? E através de eu devolver as primícias para Deus, foi quando que eu pude perceber que eu precisava algo mais, né? Através da minha fidelidade, eu pude ver que eu precisava também estar mais próximo de Deus. E foi quando eu busquei ter esse encontro com Deus. E para receber o Espírito Santo, eu percebi que eu tinha que renunciar a muitas coisas minhas, né? O orgulho, a desobediência, né? Deixar de fazer aquelas coisas que para mim eram certas, mas que na verdade não era. Então passei a obedecer mais a palavra de Deus, né? A praticar a palavra dele, né? E foi aí que eu fui aprendendo cada vez mais, né? A ter essa reverência para Deus e a servi-lo mais, com as minhas primícias, com a minha obediência. E através da minha obediência ali na palavra de Deus, eu recebi o Espírito Santo. Eu que era uma pessoa vazia, angustiada, me tornei uma pessoa feliz, completa. Aquele vazio já não existia mais. E através dessa obediência, hoje eu sou uma pessoa realizada. Sou casada, sou uma profissional bem-sucedida, né? Fiz a faculdade que eu tanto desejava, sou professora, né? E o bem mais precioso é o Espírito Santo, né? Que é o que me conforta nas minhas lutas, né? Que me faz ir em frente, mesmo diante das dificuldades, né? Que conforta todos os momentos que, ainda que eu passe lutas, dificuldades, é Ele que me dá a paz, a segurança de que tudo vai dar certo. Servir a Deus mudou tudo a minha vida, servi-lo com reverência, né? Com inteireza de coração, mudou totalmente. Me fez uma pessoa completa, realizada. Servi-lo com essa reverência me fez ver o verdadeiro sentido que eu precisava. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos chegando ao ponto final dessa programação, mas estaremos amanhã de volta aqui neste horário, nesta emissora. E você que está com a vida completamente arruinada, se você ainda aguenta, se você ainda aguenta essa vida, esse ritmo de vida que você está vivendo, não vem não, porque a fé é pro tudo ou nada. Se você não está disponível para o tudo ou nada, é melhor que você não participe. Agora, se você é aquela pessoa, olha, bispo, eu não tenho nada mais a perder. Eu não tenho mais nada a perder. A minha vida já está debaixo do poço. Já passou do poço, do fundo de poço. Então, você é o convidado para participar de uma das reuniões aqui na Igreja Universal do Reino de Deus, tá bom? Vamos ficando então por aqui. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Não posso viver sem ti, Espírito Santo. Fica bem junto de mim, Espírito Santo. Cada dia, lembrando que para ser um vencedor, dependo somente de ti, Espírito Santo. Não posso viver sem ti, Espírito Santo.
cada dia, lembrando que para ser um vencedor dependo somente de ti, Espírito Santo. Dependo da tua bondade, preciso da tua intercessão. Me sinto sozinho e fraco quando te entristeço. Mas quando converso contigo, me sinto nascer outra vez. Te amo e preciso de ti, Espírito Santo. Não posso viver sem ti, Espírito Santo. Fica bem junto de mim, Espírito Santo. Eu quero viver cada dia, lembrando que para ser um vencedor dependo somente de ti, Espírito Santo. Eu quero viver cada dia, lembrando que para ser um vencedor dependo somente de ti, Espírito Santo. Dependo somente de ti, Espírito Santo.